Meus amigos, olha que notícia que vai dar o que falar. E eu digo aqui do ponto de vista jurídico. Um escândalo político-jurídico, mais um envolvendo a atual primeira-dama do Brasil e o doutor Luiz Inácio. A Janja, segundo a apuração do próprio UOL, cometeu infração penal nos idos de 2018, quando entrou, é o UOL dando essa notícia, o UOL apurou isso, quando entrou na carceragem da Polícia Federal, em Curitiba, a primeira vez que adentrou a carceragem para a visita de Lula, se apresentando como advogada. Se apresentando como advogada. Peço perdão pela luz, não está boa a iluminação, estou em viagem. Se apresentando como advogada. Veja, isto é contravenção penal, artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. No direito penal brasileiro, nós temos o gênero infração penal, de onde decorrem as espécies crime e contravenção penal. O artigo 47 da Lei de Contravenções Penais prevê o seguinte, e vamos logo direto a esse ponto, para ver se a doutora Janja, que não é advogada, não sei do que ela é doutora, qual conduta infracional penal ela cometeu. Isto é muito sério. Isto é muito sério. E pelo que diz o portal UOL, houve o beneplácito, a conivência, a cumplicidade do Lula com isso. Diz aqui o artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar, no caso da Janja, ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Contravenção penal. Contravenção penal. Veja, a que tipo de gente nós estamos, com que tipo de gente nós estamos lidando? Alguém que adentra instituições carcerárias em 2018, se passando vestida, a reportagem diz, vestida de advogada, fantasiada de advogada e apresentando-se às autoridades daquela carceragem da PF de Curitiba, e lá adentrou, e foi quando começou propriamente as suas visitas ao doutor Luiz Inácio. Veja, isto é gravíssimo. Infringiu a doutora Janja o artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. Agora vamos à matéria. Diz aqui a matéria da revista Oeste, mas replicando a apuração feita pelo UOL, pelo próprio UOL, que é dos amigos, esta situação gravíssima. Vamos aqui dar uma olhada na revista. Na primeira visita a Lula na prisão, Janja se vestiu de advogada, diz o portal UOL. De acordo com o UOL, a socióloga não tinha permissão para encontrar o petista. A autorização só foi concedida em dezembro de 2018. E por que modo? Em 30 de julho de 2018, Rosângela Silva, conhecida como Janja, 30 de julho de 2018, visitou Luiz Inácio na carceragem da PF, apresentando-se como advogada. As informações são do portal UOL, que lançou uma série de podcasts sobre a primeira-dama. Lula, que não via sua namorada havia já 114 dias, fez uma brincadeira ao vê-la. Ela ali, cometendo infração penal, se apresentando como advogada sem ser. Bom, quando ele a encontrou, então, ali, ela indo até ele, se passando por advogada, ele ainda fez um gracejo. Diz que agora tinha uma nova advogada. Desde que foi preso, Lula buscava formas de permitir a visita de Janja, enfrentando as restrições impostas pela Lei de Execução Penal até então. As regras previam visitas de cônjuges
parentes e amigos em dias específicos, mas o relacionamento deles não era ainda público, o que dificultava a inclusão dela nas categorias permitidas. Durante a prisão, Lula recebia visitas diárias de seus advogados e às quintas-feiras de familiares e amigos. A presença de Janja poderia chamar a atenção da imprensa, algo que Lula preferia evitar. Somente em 20 de dezembro de 2018, depois de negociações, ela conseguiu autorização para visitas regulares. Negociações, né? Janja levava comida e roupas limpas para Lula. Bom, mas o que interessa aqui, pessoal, é como isso tem que ser muito apurado. Se houve facilitação desses carcereiros, se houve facilitação das autoridades ali da Polícia Federal, responsáveis pelo prédio da carceragem, mas o que se sabe é o seguinte: o doutor Luiz Inácio se beneficiou e sabia desta infração penal que a doutora Janja cometeu, a infração penal do artigo 47 da Lei de Contravenções, que é se passar por um profissional, se apresentar como uma profissional de uma área em que, de fato, ela não tem formação e não tem habilitação para exercer tal profissão. Foram com esses estratagemas que essa gente chegou ao poder. Antes de chegar ao poder, ela e ele, pela terceira vez, já estavam fazendo esse tipo de coisa. Vejam, as contravenções penais são, sim, ilícitos penais e dá processo. Mas, mais do que isso, demonstra, é o UOL, o portal Amigo que está trazendo essa notícia, isso demonstra uma índole voltada, sim senhor, para o cometimento de infrações penais. Se esse tipo de gente fazia o que fazia quando ainda não havia retornado ou adentrado ao poder, imaginem vocês o que está acontecendo nesse país, neste momento. Então, olha que interessante. Revelações, 6 anos depois, se revela que em julho de 2018, a Janja visitou Lula pela primeira vez na carceragem da Polícia Federal, se apresentando, mentindo, se apresentando como se a advogada fosse advogada constituída, e ela não tem essa formação e não tem habilitação da OAB para isso. Ela entrou na carceragem para fazer não sei que tipo de visita, mas algum tipo de visita, a imaginação de vocês é o céu é o limite. Ela se passou por advogada, meus amigos, para visitar o presidiário. A reportagem diz que foi uma vez, porém, provavelmente foi mais de uma vez, porque só em dezembro daquele ano, 6 meses depois praticamente, é que fizeram lá um cambalacho melhor e que permitiram a entrada dela. Então vejam, que país é este, hein? A OAB vai se calar diante disso? Não vai haver nenhum posicionamento, primeiro, da Polícia Federal a esse respeito? Provavelmente não, que a polícia está toda dodó, né? Toda dodó. A Polícia Federal. Veja, não vai haver um pronunciamento da OAB, pelo menos da OAB do Paraná. É claro que deveria haver um pronunciamento de todas as seccionais, todas as OABs estaduais e principalmente do Conselho Federal da OAB. Inclusive agora acabou, tivemos eleições nas seccionais, nas OABs estaduais, em breve vai haver aí o preenchimento das vagas e a eleição também do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e virou uma esculhambação isto. Namorada de presidiário entrando em carceragem, foi o que aconteceu, o UOL está dizendo, aconteceu em julho de 2018, namorada de presidiário entrando em carceragem, praticando infração penal, dando carteirada, dizendo que é advogada sem selo. Bom, eu não sou fã de Lombroso. Lombroso, o professor Cesare Lombroso, foi um professor italiano, hoje criticado por muitos, embora nesse momento estudos mais sérios estão sendo feitos sobre Auel Lombroso, mas para a grande controvérsia sobre Auel Lombroso, mas ele dizia que algumas
personalidades são voltadas para o cometimento de ilícitos penais. Tem predisposição para isso? Diria o professor Lombroso. Bom, não tenho mais nada a dizer.